Beleza, beleza, beleza. Manhã de sábado, 18 de setembro de 2021, 10 horas e 3 minutos. Olha só, esse ano nós temos alguns centenários importantes, como o centenário de Paulo Freire. Ano que vem teremos o bicentenário da Independência, o centenário da Semana de Arte Moderna. Essas datas, essas celebrações, elas são importantes, sim, eu sou favorável, né? Desde que elas sirvam de reflexões históricas, para que a gente possa pensar, repensar, fazer eventos, né? Celebrações, mas, enfim, que eles gerem, né, uma crítica sobre a história, sobre a vida do personagem ou do episódio, enfim. Esse ano nós também tivemos outro centenário de uma atriz de teatro, de televisão, de cinema, que eu acho que ainda não tem o seu devido reconhecimento. Eu estou falando de Ruth de Souza. Por isso eu convidei o jovem escritor, o jovem pesquisador, o jovem jornalista, posso falar isso, o Igor Kassab, que fez a biografia dela, Ruth de Souza, A Menina dos Vagalumes. É um livro da editora Giostre, e esse livro está aqui, já já eu coloco para você aqui, a gente vai, ó, já coloco aqui para você ver o livro, né? Esse é o livro que foi a leitura dessa semana, do Igor Kassab, e esse livro conta sobre a Ruth de Souza, uma atriz que viveu em uma época que os atores brancos se pintavam de negros para fazerem papéis no teatro, chamado blackface, né? Era muito difícil a oportunidade aos atores negros, e essa atriz enfrentou todas essas dificuldades para poder alcançar o seu sonho. Então, eu acho que a Ruth de Souza, ela é parte de uma história de um racismo estrutural, indiscutivelmente, né? Ela é personagem desse racismo, dessa história aí de 500 anos do Brasil, né, de escravidão e do seu consequente racismo, mas também, ao mesmo tempo, é uma história de resistência a esse racismo, né? Porque, afinal de contas, você imagina uma menina pobre, negra, nos anos 40, tomando a decisão de ser atriz. É isso mesmo. E, sobretudo, atriz de cinema. Dureza, né? E a Ruth de Souza resistiu, lutou e realizou seus sonhos. Claro que não foi fácil, claro que vários percalços, claro que muita resiliência. Então, à medida que a gente vai lendo o livro do Igor Kassab, a gente vai conhecendo de forma muito leve, né, uma história que não é fácil, né, uma história que é muito pesada, mas que é real e que mostra a possibilidade de realizar os sonhos. Então, eu queria dar o bom dia aos alunos do IEMA São José de Ribamar, que estão acompanhando esse programa de hoje, como parte de uma atividade didática pedagógica da equipe de humanas do IEMA São José de Ribamar. Mandar um abraço aí para a professora Marildes, professora Raíza, professor Jean, professores que estão aí, junto com aqui o professor Marcos Saldanha, também de História, coordenando uma atividade no dia de hoje, um sábado letivo, baseado exatamente na obra, na vida da Ruth de Souza, né? Então, meu bom dia à equipe de professores, à gestão, professor Rodrigo do Norte, e aos queridos alunos de primeiro e segundo ano, né? Dos vários cursos, das turmas de ensino médio integrado com ensino profissionalizante, tá? E já já o nosso querido convidado, o Igor Kassab, já aqui pelo StreamYard, conectando essa coisa do virtual, ele tem esses problemas, faz parte. No mundo virtual, a gente tem aí essas dificuldades, mas ele entrou, caiu a conexão, já já ele está voltando para a gente
começar aqui o nosso bate-papo com ele, para falar mais um pouquinho aí da obra. Muito bem, o nosso operador Francisco Nunes está colocando aí. O Francisco, o Igor está falando que já está a postos aí. Já está conectado. Ele clicou lá no link do StreamYard. Já aparece aí para gente? Já está. Isso. Ô, Igor, você tem que reconectar que a tua imagem não está aparecendo para a gente, porque a gente coloca também aqui no YouTube. Então, além de áudio, tenta sair e entrar novamente para a gente já se conectar aqui e fazer a nossa conversa aí, fazer o nosso bate-papo. A gente está só organizando aqui para poder contar aqui com a participação do nosso entrevistado. É ao vivo tem disso. A turma que está acompanhando aí já conhece. Lembrando que você participa pelo YouTube, você pode colocar lá o seu comentário, que o Francisco vai colocar aqui na tela, daqui a pouco, suas perguntas, suas participações, e também pelo WhatsApp, só não pode ser áudio de voz, mas você pode mandar pelo Zap a sua pergunta, tecla, digita, no número 9232 6290. Nem ligação, nem áudio de voz. Digitar 9232 6290, você participa. Ou então, pelo YouTube, você que além de ouvir está assistindo, você pode, além de acompanhar, também fazer o seu comentário. Ao longo da entrevista, o Francisco Nunes vai colocando você no ar. Beleza? Muito bem. E aí, Francisco, estamos já a posto, nosso convidado aí já no ponto? Já está com a gente aí no ar? Beleza, tá aí ele. Muito bacana. Bom dia, Igor. Seja bem-vindo, querido amigo. Um prazer recebê-lo aqui virtualmente em São Luís do Maranhão, aqui nos estúdios, né, da Rádio Timbira, no centro de São Luís, aqui na Montanha Russa, né, próxima aqui à Beira-Mar, e a gente poder bater esse papo. Tá travando aí, é isso, Francisco? Travou aqui a imagem do Igor. A gente está com um problema de conexão, acontece, é assim mesmo. Ao vivo, ele entrou aqui a imagem dele, mas deu uma travada. Pode ser alguma coisa aí de conexão da internet dele, ou enfim, aqui a gente tá organizando aqui. Vamos lá, Igor, vamos ver se você já consegue aí retomar. Ó, o nosso bom dia para Ana Catarina acompanhando a gente, Ana Clara, Carla Adonias, o Tiago, o professor Jean Carlos, a Kelly, Oséias, Leandro, né, a Heloíse, bacana, turma aí, os alunos marcando presença aí e participando. Já a gente conversa com o Igor, está colocando aqui no ar, né? Enfim, já mandei aqui o link para ele novamente, né? Olha só, muito bacana. Olha, e ontem o repórter Edilson Souza está lembrando uma data histórica importante, 17 de setembro, dia de Negro Cosme, líder do movimento de insurreição negra e da balaiada no Maranhão. Ontem houve uma homenagem, né? Muito bacana, artistas locais encenaram a morte do Negro Cosme. Foi um dia de eventos em que a Prefeitura Municipal relembrou o enforcamento do líder quilombola e sua importância para a história nacional. Legal, olha aí, que bacana, né? Então, prédio centenário da Delegacia Velha, conhecida na cidade, foi restaurado para registrar esse momento aos turistas. E ao lado foi construída a Praça Negro Cosme, que faz uma passagem através de faz acho que uma homenagem através de um painel pintado por artistas plásticos da cidade. Toda a trajetória da prisão do Negro Cosme, uma boa pedida para os visitantes da cidade de Itapecuru-Mirim. E aí uma foto muito legal do ator José Wilson, que interpretou o Negro Cosme nessa encenação. Ô, Adilson, a gente vai estar em novembro
lá em Itapecuru, por conta da FLIM, que é a Festa Literária de Itapecuru. Inclusive, nós vamos fazer de lá a transmissão do História em Debate, no sábado, acho que 6 de novembro, a gente vai fazer de lá, com a turma da academia, né, Itapecuruzense de Letras, e a gente vai estar, inclusive, com um grupo de uma turma lá do IEMA, numa atividade lá literária também, e aí seria legal que essa reencenação fosse feita também aí na FLIM, justamente para a turma que vai estar visitando, né, poder acompanhar esse episódio histórico importante. Bacana, tá aí. Itapecuru aí de parabéns aí por essa encenação e lembrando essa data histórica. Nós também tivemos aí essa semana o centenário do Paulo Freire e nós estivemos no Giro Nordeste com a filha do Paulo Freire, a Fátima Freire. A entrevista foi ao vivo pela TVE Bahia na quinta-feira, 19 horas, e nós aqui na Rádio Timbira transmitimos ao vivo pelo Facebook, às 19 horas, e fizemos uma reprise aqui na rádio, em áudio, às 22 horas. Hoje, à noite, novamente, tem outra reprise aí, às 23 horas também do programa, mas ele fica salvo. Você pode ir lá na TV Timbira e assistir o programa com a Fátima Freire falando do centenário do pai, o educador Paulo Freire. Muito bom, muito bacana, vale a pena ainda você acompanhar. E próximo sábado a gente tem aqui o jornalista, o escritor J.B. Medeiros, falando do livro dele, O Último Pau de Arara, que conta a história da relação dele com a família dele, com o pai, que foram retirantes, né, do Nordeste para o Sul, Sudeste do Brasil, e a gente vai abordar um pouquinho essa história. Muito bem, o Igor já está a postos aí, Francisco? Já consegue chamar ele aí? A gente está com um problema de conexão com ele. Passar aqui o ao vivo tem disso. A gente tem essa dificuldade aí de conexão aí, para poder conversar aí com o nosso convidado. Vamos tentar colocar ele aqui, estamos tentando colocar no ar, está dando um problema de conexão, a gente está só pedindo que vocês aguardem um pouquinho aí, que acontece isso, né? Colocar ele aqui ao vivo no aplicativo StreamYard, para a gente poder conversar com ele aqui e bater esse papo bacana aqui com ele. Olha quem tá aqui, ó. Beleza, beleza. Olha, rapaz, já tem bastante gente aqui conversando com a gente aqui, ó. Isso. Olha só, Liliane está aqui com a gente, bom dia. Quem mais? João Pedro, Vitória, Eduardo, Débora, Tayane, Alisson, Juan, todo mundo dando bom dia aqui, né? Gabi, Cibele Santos, muita gente, professora Marildes, rapaz, olha só, professora Raíza já, bacana, Jean Carlos, professor Cosme Bento das Chagas, mais conhecido como Negro Cosme, importante integrante da história maranhense. Samuel, também dando bom dia. Legal. A turma está conversando aqui, está animada. Conversa aqui pelo chat do YouTube. E a gente está resolvendo aqui um problema técnico para poder colocar... Olha, o Igor está falando que para ele lá parece como se ele estivesse no bastidor, aguardando. Ele não está conseguindo fazer a conexão aí, a gente está só solucionando esse problema técnico para poder... Eu vou mandar aqui novamente o link para ele, que ele não está conseguindo entrar para a gente poder bater um papo. Se não der certo, a gente vai para o telefone. A gente apela para o telefone aí para poder conversar com ele, aí a gente tem, pelo menos em áudio, a participação. Ele vai tentar aí, pode ser algum problema lá de conexão, não sei. Mas foi criado o link aí, já mandou para ele, para a gente poder já garantir aqui a nossa conversa. Programa ao vivo acontece isso, é assim mesmo. Já a gente conversa com ele aqui, o jornalista, pesquisador cultural, Igor Kassab, né? Jovem ainda, né? Igor Kassab é paulistano,
É jornalista, escritor e pesquisador do resgate cultural e histórico brasileiro. É formado em comunicação social, jornalismo pela Universidade Paulista. Desde 2011, traça um panorama sobre teatro, cinema e televisão, com pesquisa árdua nos mais diversos periódicos brasileiros que descortinam o tema. Em 2016, escreveu os primeiros artigos que participariam de coletâneas publicadas pela editora Matarazzo. Em 2017, iniciou sua carreira na companhia Gol Linhas Aéreas, trabalhando sempre com endomarketing. Em 2018, foi a vez de lançar o primeiro livro de poesia, chamado As Linhas da Alma, publicado pela editora Matarazzo. Em 2019, Igor lançou sua segunda obra de poesia, chamada O Aroma Intenso das Pétalas, também pela editora Matarazzo. E em 2019, e agora 2021, ele lança esse livro aqui sobre a Ruth Souza. Bom, vamos tentar então pelo telefone, a gente não está conseguindo, talvez seja a sua internet, ouviu, Igor? O que aparece aqui para a gente é que você, como se sua internet não conseguisse segurar a conexão, como se ela tivesse instável, né? Vou mandar aqui o número para o Francisco, que a gente faz por telefone. E a gente vai conversando aqui sem problema pelo telefone, o áudio, para a turma poder participar aqui também, para a gente ainda não... Pronto. A gente vai ligar para o Igor aqui, está aqui o... Passei o telefone já para o Francisco, e aí a gente já... Pronto. A gente vai tentar colocar o áudio de voz dele aqui, para a turma poder acompanhar, já que a gente não conseguiu dividir tela com ele aqui no programa. A gente vai chamar aqui, faz o áudio, né? Faz a conversa aqui pelo telefone, garantindo aí o áudio de voz. Vamos ver aqui se a gente consegue aqui para bater esse papo bacana, né? Com o autor desse livro bacana, que homenageia o centenário da atriz, teatro, televisão, cinema. Com certeza você conhece aí alguma obra dela, né? Você acompanhou algum trabalho dela, né? E a gente vai discutir exatamente sobre o devido reconhecimento, né? Será que a atriz tem? Então, estamos tentando aqui pela ligação aqui, para a gente garantir a participação dele aqui pelo telefone. A internet dele não está legal lá em São Paulo, e aí não consegue manter ele pelo... Beleza, a gente vai colocar aqui no ar o áudio de voz dele para a gente ter a participação. Vou colocar aqui, beleza, muito bacana. Legal. Natan Santos aqui, Sara Rebeca, Camila Silveira, Helenildo, Radmile, bacana, muita gente legal aí, na expectativa aí da entrevista, do programa. E aí, o Igor já conectado por telefone aí com a gente? Está fazendo aqui uma tentativa aqui por telefone, viu, Igor? Porque pelo StreamYard a gente não está conseguindo a conexão. Vamos ver se a gente consegue pelo telefone. Amigo. Vamos ver aqui. Ao vivo tem disso. Acontece em tempos de pandemia, em tempos de internet, esses novos tempos têm as suas qualidades, mas têm os seus desafios também. Tem as suas dificuldades. Lembrando que você está sintonizado na TV Timbira, na Rádio Timbira, na 1290, a mais antiga do Maranhão. São só, queridos, 80 anos de história. Grandes nomes do rádio passaram por aqui. Ferreira Goulart esteve aqui, tá? Para você ter ideia, né, da história, da tradição que tem essa rádio, né? É patrimônio, né? Patrimônio público da comunicação maranhense, né? Rádio Timbira, é isso aí.
Bom, estamos tentando aqui a conexão. Tentando aqui pela TV Timbira. A dificuldade da conexão aqui pelo telefone também, mas já vamos conseguir. Acontece. Problemas técnicos, né? A gente depende da conexão de internet. Tentamos pelo YouTube, pelo StreamYard, e não conseguimos. A conexão não está com a estabilidade necessária. Estamos tentando fazer a ligação aqui para o Igor, para a gente poder... Vamos tentar aqui, parece que está dando certo. Vamos lá. Se não vai pela TV, vai pelo telefone. Não tem problema. O importante é a gente bater esse papo importante. A Esté também chegando, acompanhando a gente. Bom dia ao nosso alunado que está acompanhando. Agora sim, Igor, consegue conversar com a gente? Está ouvindo a gente aí? Estou sim. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Beleza, querido. Bom, estamos com uns atrasos de alguns minutos, problemas de conexão, é isso mesmo, os novos tempos têm disso. Igor, a gente sempre começa o programa com uma pergunta tradicional para todos os convidados. A gente está aqui ao vivo, a partir dos estúdios em São Luís. Antes da gente falar sobre a nossa personagem, a Ruth de Souza, eu queria só que você me falasse se você conhece o Maranhão, ainda que não tenha vindo, a tua imagem do Maranhão, qual é? A tua relação com o Maranhão, se existe alguma relação aí. Me fala um pouquinho aí do que você conhece, do que você ouviu, qual é a imagem ou lembranças que você tem do Maranhão. Eu tenho muitas lembranças do Maranhão, eu conheço pessoalmente São Luís, e tem uma relação também literária, porque é de São Luís que vem tantos escritores importantes como Gonçalves Dias, como os irmãos Azevedo, como Maria Firmina, pessoas que estão no meu imaginário desde a infância. Então começa aí a minha relação com o Maranhão literária, guardo esse aroma de ser a Ilha do Amor e guardo excelentes lembranças dessa cidade que eu acho tão abençoada. Legal. Você sabe que aqui a gente está do lado da Praça dos Poetas, onde esses poetas, muitos desses que você falou, são homenageados bem aqui do lado da gente, aqui na Praça Pedro II. Muito bem. Igor, Ruth de Souza, a menina dos vagalumes, 100 anos de história, né? Nascimento da Ruth de Souza. Você lança um livro aqui bacana, um livro de uma leitura leve, gostosa. Você entrevistou vários personagens, vários atores, atrizes, Renata Sorrá, por exemplo, Nissete Bruno. Você conversou com muita gente, pesquisou em arquivo de jornais, revistas, para fazer essa história. Me conta como você chegou na Ruth de Souza. Eu sei que você conversou com ela, conheceu, mas de onde surgiu a ideia de que essa seria a sua personagem? A Ruth de Souza entrou na minha vida ainda na infância, né, acompanhando alguns dos trabalhos que ela fez em novelas, em minisséries, mas foi precisamente em 2016, quando ela foi homenageada no Rio de Janeiro com uma mostra de cinema chamada Mostra Ruth de Souza Pérola Negra. Foi a partir desse trabalho que eu pude travar um contato com ela, porque eu estava no começo da faculdade de jornalismo, o primeiro ano, aqui em São Paulo. E aí eu consegui o contato dela e marquei de fazer uma primeira entrevista. Quando eu a conheci, toda a minha admiração se transformou num grande amor pela resistência que ela representa, pela luta pelo protagonismo negro e por ela sempre ser um símbolo de que os sonhos podem se realizar. Foi aí que eu me apaixonei por ela e pela história dela. Pois é, e a gente está falando de sonhos, mas, claro, né, sonho é sonho, mas para uma garota do interior de Minas ou do Rio de Janeiro, negra, pobre, mulher, cismar de ser atriz de cinema.
Quer dizer, nós estamos falando disso, hoje já é uma dificuldade, um desafio enorme. Mas quando eu penso isso lá nos anos 40, aí a dificuldade é muito maior. Quantos nãos Ruth de Souza recebeu até os primeiros sims? E dentro dos primeiros sims, quantos sinãos? Então, quando a gente lê a história, a gente vê que pessoa forte e, ao mesmo tempo, resignada, hein, Igor? Exatamente, Marcos. Ela foi uma mulher que me disse, né, em algumas das nossas entrevistas, uma frase que marca para sempre o imaginário sobre Ruth, que é: muitas vezes falaram que eu não poderia ser atriz, só pelo fato de eu ser negra. E eu não sabia como, mas dentro de mim eu tinha uma certeza: eu ia ser artista. Então, ela recebeu, sim, muitos nãos, né, principalmente nessa época, antes dela ter entrado no Teatro Experimental do Negro, já sonhando em ser atriz, as pessoas que a rodeavam já diziam: não existem atrizes negras. Então, esse preconceito, nesse começo do sonhar dela, dessa fase tão importante que é a adolescência, já era uma trava e tanto que ela teve que lutar contra isso. Depois, ao longo, já conseguindo fazer parte do teatro experimental, já entrando no cinema, os nãos, ou os sim-nãos que ela recebeu, foram muito movidos também pela questão do estereótipo dos papéis que ela representou, né? Muitas vezes, a vontade dela de fazer um trabalho em que o negro não fosse marginalizado e nem estereotipado, ela tinha essa vontade, né, de que o negro não fosse estereotipado nos seus papéis. Então, quando ela recebia um papel com esse tipo de estereótipo, né, sempre na categoria servil, a empregada doméstica, a escrava, a dama de companhia, sempre esses papéis, não podendo fugir disso, isso também muitas vezes era um não. Mas ela lutou para mostrar que ela poderia, sim, ela e todos os outros atores negros, fazer qualquer tipo de papel. Pois é. E nós estamos falando de uma época, para caracterizar um pouco mais, em que a prática do blackface era comum, ou seja, não tinham atores negros, não é que não tinham, né? Que mesmo que tivesse, não se usaria. Então, assim como você tem no teatro grego o homem fazendo papel de mulher, porque não havia mulheres em Atenas, 2000 anos depois, você não tem negros, você tem brancos pintando de negro. E, às vezes, ainda hoje, você tem, ainda assim, né, personagens negros, às vezes representados por brancos. Então, assim, a gente vê que mudou, mas a gente vê o tanto que precisa mudar. Então, é legal a gente contextualizar um pouquinho o que significou a presença dela no teatro, essa resistência, essa insistência. É que hoje não soa tão difícil quanto no começo dela, né, Igor? Exato, as barreiras que ela transpassou foram enormes. Só para todos os ouvintes terem uma ideia, em 1945, ela inicia a carreira dela como atriz no Teatro Experimental do Negro. Primeiro grupo, que antes não existia nenhum, de atores afrodescendentes tentando mostrar que não precisava mais utilizar o blackface, que não tinha motivos para utilizar o blackface, sendo que existem pessoas negras que querem ser artistas e por isso podem ser chamadas para qualquer tipo de trabalho artístico. Então ela começa nesse contexto, a carreira dela, lutando para ter papéis maiores diante da dramaturgia. Ela ainda, ao longo da carreira dela, vai presenciar muito a questão do blackface, porque Nelson Rodrigues escreveu uma peça em 49 chamada O Anjo Negro, que era para o Teatro Experimental do Negro. Só que como eles não tinham dinheiro, era um teatro amador ainda, foi feito, a Companhia Maria della Costa fez essa montagem. E o papel do protagonista, né, que deveria ser um ator negro, foi feito por um ator branco chamado Orlando Guy. Então, a gente vê que isso é 49, né, 1949, a gente vê que a luta ainda estava muito no começo e era difícil ainda darem oportunidade aos atores negros. No próprio cinema, ela ingressa no cinema em 50, aqui na Vera Cruz. Ela começou um pouquinho antes, ainda na Atlântida, em 48,
na Companhia de Cinema da Atlântida, fazendo pequenos papéis, pontas ainda. Então, ela não tinha papéis de grande demonstração, poder demonstrar o grande talento que ela tinha. Ainda era marginalizada os papéis. Infelizmente, o negro não tinha oportunidade de mostrar essa vasta gama de talentos. Então, ela entra na Veracruz, que foi uma companhia de cinema das mais importantes da história do Brasil, fazendo também sempre a lavradora, né, a mulher da fazenda, ou a empregada, ou a escrava em Sim a Moça. Mas o talento dela é tão imenso que em Sim a Moça, 1953, como coadjuvante, porque a protagonista era uma outra atriz branca, Eliane Lage, em 53, como escrava, como coadjuvante, ela é indicada pela primeira vez ao Festival de Veneza como melhor atriz. Primeira vez que o Brasil conseguia esse feito. Pois é. E, ao mesmo tempo, ela vai construindo a carreira dela, como você mesmo disse, sempre sendo coadjuvante, sem ser a principal. E tem um episódio que, quando ela é colocada como principal, salvo engano, numa peça, eu não sei se filme ou peça, agora eu estou em dúvida, depois você me corrige aqui. E aí as atrizes vão lá e questionam, porque acho que é um filme que o nome dela aparecia primeiro, ou uma novela como principal, as atrizes brancas não gostaram, e pediram para o nome dela, e ela cedeu. Ela falou, não, eu tenho consciência do meu trabalho. Eu sei da relevância do meu trabalho. Você imagina, os próprios colegas, não são todos, não estamos generalizando, mas numa época em que as próprias colegas, às vezes, não aceitavam. Acho que a Renata Sorrah até comenta esse episódio no livro. Exato, infelizmente, né, isso foi em 69, foi uma novela, A Cabana do Pai Tomás. Ela era a protagonista, junto com Sérgio Cardoso. Essa novela foi muito polêmica, porque o Sérgio Cardoso também se pintava de negro nessa novela, porque ele fazia 3 papéis, um deles era o Pai Tomás, que era negro, os outros 2 eram brancos. E ela era esposa do personagem negro, a Ruth de Souza era esposa do personagem negro. E ela era a principal, né, porque a novela gira em torno da história do Pai Tomás, e algumas, né, não todas, algumas outras atrizes brancas questionaram por que o nome dela estava em primeiro lugar. Não falaram abertamente que era por causa dela ser negra, mas a gente sabe o real motivo. E ela falou, né, ela disse isso na entrevista para mim. Tudo bem, querem que meu nome vá para metade dos créditos, não tem problema. O público vai notar que meu nome caiu, né, de primeiro lugar foi para o meio. O público vai notar. O que importa é que eu estou em cena. Então, isso demonstra, olha, já em 1969, 24 anos depois, que ela já tinha começado essa luta para mostrar o protagonismo negro. Então, a gente vê que mesmo em 69, que já tinha dado um avanço na carreira dela e no pensamento da humanidade, as pessoas ainda tinham do próprio meio, infelizmente, naquele momento ainda tiveram esse preconceito com relação a ela. É algo, Marcos, que revela muito sobre o racismo estrutural, né? Infelizmente, nós estamos inseridos nisso, até hoje lutamos contra o racismo, e ele é estrutural, né? Ele tá na economia, ele está na política, ele está na arte. Infelizmente, a barreira para quebrar tudo isso é a educação, né? E é uma educação que a gente ainda luta para ser de qualidade. Pois é, né? E falar em educação, Igor, a Ruth foi muito estudiosa, né? Estudou escola de freira, sempre teve as melhores notas, há que se dizer isso, né? E tão dedicada ao trabalho, aos estudos, à leitura de peças, de textos, ela consegue uma bolsa de estudos para os Estados Unidos, né? E falava inglês, estudou, aprendeu a falar inglês, parecendo assim, fica muito fácil, mas não é. Quer dizer, e na escola, salvo engano, bolsista. Numa escola, parece que, né, que ela consegue o estudo como bolsista. Parece que a mãe dela, né, fazia trabalhos na casa de algumas pessoas e conseguia ingresso de cinema. Quer dizer, ela sempre lutando, e essa figura materna sempre, né, presente e dotando ela de força, né?
quer dizer, uma mulher forte com uma mãe forte também, há que se dizer isso, e com uma disciplina. Eu acho que o que mais me chama a atenção no livro, Igor, na tua narrativa, é a questão da disciplina. Que mulher disciplinada. Muito. A Dona Ruth tinha aquela paixão que nos move. Quando nós fazemos algo com amor, as pessoas conseguem perceber. Eu acho que ela traz essa mensagem. Ela falava muito assim: quando eu tenho que dizer eu te amo em cena, não é eu te amo da boca para fora, é eu te amo com todo o meu coração. Então essa frase que é tão bela representa a essência de Ruth de Souza como humano e como profissional, porque ela estava imbuída dessa grande paixão pelo ofício. A luta dela não foi fácil, foram 74 anos ininterruptos de carreira. Só para todos terem uma ideia de uma contextualização da luta pelo protagonismo negro. Ela começa em 45, no Teatro Experimental, com uma fala quase sem texto. E 14 anos depois, em 59, no Teatro Bela Vista, ela faz a primeira protagonista da carreira dela, que é Oração para uma Negra, de William Faulkner. Ainda assim, só para a gente entender a marca do negro na arte, a personagem dela era uma assassina. Ela era a protagonista, mas era uma personagem que era uma assassina. Em 61, ela faz Quarto de Despejo, interpretando Carolina Maria de Jesus, essa grande e enorme escritora do nosso país. Novamente, uma mulher humilde, uma mulher com pouca instrução, um papel que também era... que houve toda uma dramaticidade na história de Carolina. Então, mesmo nas vezes do protagonismo dela, foi com muita luta, porque não era uma personagem que caía na graça do público, que fazia sucesso pela sua história, pela sua dimensão na peça. Eram personagens, muitas vezes, marginalizadas também. Quando ela fazia protagonista, também eram marginalizadas. Demorou 45 anos para ela conseguir fazer uma juíza. Só para mostrar, eu digo isso só para mostrar a questão da luta dela, né, do quanto foi pedrinha por pedrinha, degrau por degrau, até ela conseguir mostrar, sim, o negro pode fazer qualquer tipo de papel artístico. Pois é, porque a turma que acompanha a novela, né, que cresceu acompanhando as novelas, lembra que por muito tempo o negro entrava sempre em cena no cenário do branco. Então, o cenário era a casa da patroa, aí o negro entrava como empregado, empregada, como subalterno. Então, demorou muito a gente ver uma família classe média negra, né? Por exemplo. E quando eu penso no teatro também, quando o teatro vem trazer questões sociais do negro, tem uma peça que ela participa que foi um fiasco. Então, a elite que ia aos teatros também não queria ser incomodada com essa pauta, né? Então, o Teatro Experimental do Negro, ele é fundamental nessa história, pela formação que teve, né? Que foi fundamental para a própria Ruth de Souza, né? Então, esses espaços que hoje existem em maior número, talvez não o ideal, eles foram conquistados, né, Igor? Essa que é a verdade. Ninguém deu nada para ninguém. Quer dizer, todos esses personagens, eles são fruto de um processo de luta e não de acomodação. Não foi a TV que decidiu que era hora de fazer justiça. Quer dizer, isso é fruto de uma colocação. Eu estou querendo te dizer isso para levar o debate, quando o pessoal diz que isso é mimimi, que não existe racismo, né? Que o racismo é o negro que cria, que não é assim. E quando a gente pega a história da Ruth de Souza, é indiscutível, é inegável os episódios de racismo que ela tem que enfrentar. Inclusive, te digo mais, você teve na casa dela, eu acho, conversou com ela, uma atriz branca da mesma época, financeiramente falando, era ou não era mais melhor paga? Você até conta um episódio de que numa produtora de cinema, salvo engano, um cachorro ganhava mais do que a Ruth de Souza. É inaceitável. É inaceitável e infelizmente faz parte
da história e do que aconteceu, né? Não é ficção, ela é pura verdade. Ela, na Veracruz, eu menciono isso no livro, existiam outras atrizes que também eram coadjuvantes, assim como ela. Só que essas outras atrizes eram brancas e, por causa disso, o salário delas era maior do que o de Ruth de Souza. O próprio cachorro que foi contratado para fazer filmagens também recebia um salário maior. Ela tinha medo de pedir aumento, porque a Veracruz foi um sonho para ela, apesar de todos esses problemas, né, estruturais, de racismo, de preconceito, foi a Companhia Veracruz, principalmente com o filme Sim a Moça, que deu essa oportunidade para que ela mostrasse em melhores papéis o seu talento. E ela tinha uma gratidão muito grande pela Veracruz, e naquele momento, lá nos anos 50, ela tinha medo de sair da Veracruz, ela tinha medo de ser mandada embora. E isso também é fruto do quê, né? Fruto do racismo, porque esse medo era o quê? Eu sou negra, se eu pedir um aumento, pode ser que me despeçam. Então, olha só o que o racismo fez, né, com tantas pessoas, e fez com ela também. Então, quando as pessoas falam que é mimimi, é muito difícil, porque a ignorância, né, paira sobre a cabeça dessas pessoas de uma forma contundente, e a gente precisa trazer histórias como Ruth de Souza para mostrar, olha aqui, olha a história de uma luta e de uma vida de alguém que ouviu uma vez de um produtor de rádio, ela gostaria de fazer uma radionovela, isso ainda anos 50, né, na época ainda que a radionovela era muito forte. Ela perguntou a um produtor se poderia fazer, se teria um papel, né, para ela gostaria muito de trabalhar. Ele virou e disse assim, Ruth, infelizmente não tem nenhum papel para negro. Ela parou, ficou em silêncio e dentro dela pensou, como assim? É só a minha voz? É só a minha voz, o que tem a ser eu ser negra com isso? Esse episódio marca, né, Marcos? Marca o quanto ela lutou. E ainda no quesito disciplina, eu destaco também a questão da elegância que você descreve, né? Uma pessoa que aprendeu isso, a se impor, a ter postura, a saber se colocar, saber a hora de calar e a hora de falar. Então, quando vários artistas hoje citam a Ruth como referência, estão falando não só do exemplo de vida, mas da presença dela, né? A Zezé Mota conta um episódio que ela chama a atenção da Zezé Mota, que está usando uma roupa muito sensual. Então, ela tinha essa preocupação do negro não ser uma carne para consumo, mas ser uma pessoa que conseguisse se impor. Talvez tivesse um pouquinho de submissão ali também, fruto da época da história dela. É claro que ela carrega um pouco essa marca, né? Indiscutível. Às vezes o silêncio parece um sintoma de submissão. Mas a forma como ela coloca, a elegância como ela se coloca, é como se ela conseguisse se impor, se colocar. Era um silêncio que falava. Estou falando de uma sutileza, é algo que me deixa a impressão, talvez eu esteja especulando. A tua obra talvez deixe a gente... Então, tem hora que a gente chega a ter raiva da submissão da Ruth de Souza, e tem uma outra hora que a gente entende que aquilo talvez não seja submissão, seja resiliência e persistência. Porque aí, com o trabalho, ela vinha e fazia ser notada. Como é que você percebeu isso? E como é que você ficou... Como é que você... Porque você corre o risco de descrever uma mulher, quem escreve, quem narra, precisa ter cuidado com isso. Como é que você ficou nisso? Quer dizer, não quero que o leitor sinta pena da Ruth, mas ao mesmo tempo, quer dizer, como é que você pensou? Como é que eu vou fazer o leitor se identificar com essa história? A história é dela, mas você é que conta essa história. A sua colocação é perfeita, porque você resumiu pontos primordiais da minha pesquisa e da minha vontade de mostrar as diversas faces da Ruth, porque ela era uma mulher muito forte. Eu tive a oportunidade de travar uma amizade com ela de 3 anos, então os últimos 3 anos de vida dela eu estava próximo a ela, e então pude acompanhar essa elegância, esse jeito de ser, o profissional excelente que ela era, e ela sabia o momento de calar,
porque foi preciso, infelizmente, algumas vezes ela teve que calar para conseguir lá na frente dar um checkmate, para ela conseguir lá na frente mostrar, eu estou aqui, eu posso fazer, eu consigo fazer. Então, ela era muito inteligente, estudou muito, fez esse curso nos Estados Unidos, que isso abriu uma gama dentro dela de possibilidades. Ela aprendeu a cantar, ela aprendeu a se vestir, ela fez figurinos, né? Então ela fez cenários, ela foi assistente de direção. Então, em um ano que ela esteve em Caramo House, em Cleveland, Ohio, ela aprendeu muitas coisas que ela usou ao longo da vida dela, com uma inteligência muito grande, mas essa elegância também vinha de Dona Laide, a mãe dela, que você lembrou muito bem, foi tão decisiva na menina Ruth, né, imbuir na menina que ela poderia ser quem ela quisesse, com educação, postura e comportamento. Essa é a frase da mãe dela. Então ela pegou isso, pegou a questão do estudo dela nos Estados Unidos, a própria disciplina que já vinha dentro dela, né, advinda desse amor ao teatro. Então, no livro, eu tinha que ter muito cuidado para mostrar que, sim, o preconceito, os estereótipos, essas barreiras influenciaram a muitas decisões dela. Então, muitas vezes ela acabou sendo submissa, como na questão do salário, como na questão de aceitar alguns papéis. Ela falava, eu tinha que trabalhar, eu tinha que sobreviver, né? Então ela precisava fazer alguns papéis, e nesses pequenos, só que ela falava sempre, olha só, olha que presença de espírito. Ela falava, eu quero fazer, não importa se eu vou ter uma fala, 2 ou 3, eu vou fazer o melhor que eu puder e aquela cena vai ser minha. Olha a consciência artística que ela tinha. Mesmo nos pequenos papéis, ao dar tudo de si, ela conseguiu emocionar, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Pois é, e ao mesmo tempo que ela consegue tudo isso, a parte polêmica da nossa conversa é exatamente agora. Será que ela teve ou terá ainda o reconhecimento devido? Teve, eu ouso opinar, a sua obra, quando é escrita, contribui um pouco com esse reconhecimento. A gente está conversando sobre isso, né? Isso é legal, quer dizer, pautam entrevistas, comentários, debates. Você está fazendo sua parte, né? Tem uma exposição dela, eu não sei nem se você que mora em São Paulo pode me dizer se tiraram a exposição que tinha, né? Com fotos da carreira dela, eu li, mas não entendi se nesse momento agora, 2021, pandemia, se essa exposição continua ou não, mas do ponto de vista de premiação, de trabalho, o lugar de Ruth de Souza, ele existe, e a herança que ela deixa é sem precedentes. Mas se a gente compara com outros artistas, ela parece que ainda ocupa uma sombra nesse holofote. É como se ela continuasse sendo coadjuvante. Eu tenho essa sensação, Igor. Eu tenho a impressão, Marcos, que ao longo dos anos as pessoas vão conseguir chegar na real importância dela, nisso que nós conversamos, nessa questão dela hoje ser um símbolo de resistência. Hoje ela ser um símbolo da resistência negra. Hoje esse é o grande papel que ela ocupa. É claro, ela precisa dar em destaque, ela precisa que os meios de comunicação, que a arte em geral possa reverenciá-la como tal. Então acho que vai ser um trabalho de alguns anos até ela ser reconhecida. A gente precisa lembrar que muitos artistas, como Anita Malfatti, nossa grande pintora, como Van Gogh, para falar internacionalmente, não foram prestigiados em vida. Foram reconhecidos muito mais tardiamente. Então, e são pessoas que são o quê? Gênios. E Ruth de Souza se iguala nessa amálgama, porque é uma mulher que representa justamente isso. Ela foi a primeira, né, ela foi pioneira nessa luta por mostrar que não existe diferença, né, entre o branco e o negro, de que você pode fazer artisticamente
o mesmo papel, não tem nada a ver a cor da pele da pessoa com o papel que ela vai representar. Então ela tentou, a luta dela foi muito baseada nisso, sabe? Muito em mostrar que, por que eu não posso fazer uma professora? Por que eu não posso fazer uma médica? Eu não preciso fazer, o trabalho servil é muito louvável, mas é frustrante, Zezé Mota disse isso, é frustrante um ator construir a sua carreira apenas fazendo papéis servis, né? Eu preciso fazer outros tipos de papéis. Então, essa luta para mostrar, sim, eu posso fazer qualquer tipo de papel, esse reconhecimento eu acho que ainda vai ser construído. Em vida, só para retomar essa questão, ela realmente, o cenário artístico ficou devendo a ela, primeiro, um papel à altura do talento, ela merecia um papel em que ela fosse protagonista absoluta, eu acho que isso não aconteceu, então ela merecia primeiro isso, e segundo, com certeza ela recebeu prêmios importantes, isso a gente tem que falar, graças a Deus ela recebeu a comenda de Ordem do Rio Branco, do presidente da República nos anos 80, então ela foi comendadora, isso foi um passo importante de reconhecimento à carreira dela, recebeu 2 sacis, que são esculturas, eram esculturas dadas pelo Estado de São Paulo, de um excelente escultor, Vitor Brecheret, uma referência nas artes plásticas. Então, ela recebeu, né, o Kikito no Festival de Gramado como melhor atriz, mas, então foram alguns reconhecimentos, mas se comparado com atrizes brancas, que receberam outros tipos de prêmios, também ficou devendo uma grande honraria. Pois é. E eu lembro, por último, agora, recentemente, o documentário Amarelo, do Emicida, ele fala, né, ele apresenta Ruth de Souza para a garotada do rap, do público do Emicida, e a Ruth de Souza, ela seria, né, uma narradora do espetáculo, do texto, e aí ela faleceu, já estava tudo fechado, ela faleceu, e a Fernanda Montenegro foi lá e fez o trabalho, fez a homenagem, enfim. Mas essa pergunta é a polêmica mesmo. Eu acho que a grande dama, né, ali do cinema, do teatro, a Fernanda Montenegro. Ruth de Souza, igual, mais, menos, sem querer causar discórdia, mas só para a gente entender o que é Ruth de Souza nas artes. Ruth de Souza para mim e para grande parte do público, e quanto pesquisador, a gente sabe do valor dela enquanto referência histórica, é uma personagem histórica que fica para sempre no cenário brasileiro, ela é uma das maiores atrizes brasileiras. Uma das personagens históricas negras de maior relevância na luta, né, contra o preconceito, e eu falo com muita verdade, o que eu vou dizer agora é com muita verdade, não por eu gostar e ser o biógrafo dela, mas como admirador, só. Essa minha fala seguinte vai ser só como admirador da grande mulher que foi Ruth de Souza. Ela pode ser considerada uma heroína negra. Nós precisamos reverenciar os nossos heróis negros que foram silenciados durante anos na história do nosso país. Né? Aconteceu isso com Machado de Assis, que é um dos maiores escritores, se não o maior do Brasil, e com tantas outras figuras negras. Não podemos deixar que isso aconteça também com ela. Ela é uma heroína negra, ela faz parte desse panteão, e vai ser assim para sempre. É isso. Igor, olha, o Marcelo Kassab está dizendo aqui, o Igor foi muito feliz, pois conseguiu abordar na biografia de Ruth temas que assolam a nossa sociedade ainda hoje, e com beleza intrínseca, os que são também poetas. Está aí, ó, o Marcelo Kassab aí, fazendo um comentário que eu uso já para encerrar o nosso papo. Eu acho que é isso que você consegue fazer no teu livro, né? Trazer a Ruth de Souza para o protagonismo que ela merece, né? É um livro sobre ela, é o livro dela, vamos dizer assim, aqui ela é protagonista, né? E eu acho que o que a gente precisa fazer é isso, né? É manter esse legado vivo, manter essa herança viva, né? Então, lembrar e esquecer são movimentos históricos, mas são movimentos humanos. Nós, humanos, decidimos
quem vai ser lembrado e quem vai ser esquecido. E eu acho que Ruth de Souza, esquecer Ruth de Souza é esquecer a própria história do Brasil. Negar Ruth de Souza é negar a própria história do Brasil. E se a gente não conhece a nossa história, a gente não é capaz de aceitar a nossa história, nunca, nunca, nunca a gente vai andar para frente. Então, acho que tem muita gente ouvindo a gente que pode se inspirar, conhecer o ser humano que foi Ruth de Souza. Eu queria te agradecer muito, Igor. Pedir desculpa aí pelos problemas que nós tivemos de conexão no início. O importante é que a gente conseguiu conversar. E queria só que você terminasse a nossa conversa rapidinho, poucos minutos. O que você aprendeu? Você falou algumas coisas, mas assim, poxa, você conheceu a Ruth de Souza. Se você pudesse levar adiante uma palavra, uma frase ou um conselho que a Ruth de Souza te deu, ou que você fisgou da vida dela, tem uma garotada, alunos do IEMA São José de Ribamar, que estão acompanhando a nossa atividade hoje como atividade letiva deles. O que você diria para essa garotada? Olha, eu diria que o grande legado dela é a esperança. A esperança, principalmente, em nós mesmos. Porque a gente precisa acreditar muito que a gente é capaz de realizar algo para que isso se torne realidade. Então, ter Ruth de Souza na nossa história é realmente algo muito especial e tocante, porque representa essa força que nós devemos ter. Ela representa e resplandece dela uma resistência para que a gente também resista. Ela tem uma frase que é a síntese de tudo que eu falei, de tudo que ela se propôs em vida. A frase é dela. E eu repito agora para todos os que estão nos ouvindo, a quem eu agradeço muito e agradeço a você, Marcos, e a toda a Rádio Timbira pelo convite, que me deixa honrado. E a frase é a seguinte: podem dizer que você não pode fazer algo, mas se você quiser, você irá fazer. Essa frase é a síntese daquilo que a gente se propõe a fazer quando busca os sonhos. Ela foi uma menina negra e pobre que sonhou em ser atriz. E essa frase, essa busca de não desistir, faz com que a gente também não desista daquilo que a gente se propõe a fazer. Eu agradeço imensamente a todos que nos ouviram. Um abraço da minha maior estima, do meu maior carinho a todo o Maranhão. É isso, é isso. Obrigado aí, Igor. Obrigado pela sua paciência, pela sua disponibilidade. Forte abraço. Venha a São Luís novamente, a gente poder fazer um programa aqui presencial, conversar mais, bater papo, enfim, vamos mantendo o contato. Uma honra, um prazer, uma alegria receber você aqui. Agradecer aos nossos professores e alunos do IEMA São José de Ribamar, que participaram hoje dessa atividade, né? Fizeram dessa entrevista uma atividade, dessa conversa. Espero que tenha sido produtiva aí para vocês. É um legado, é uma experiência de vida muito preciosa, que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais. O livro está aqui, está à venda. Igor, fechando em absoluto, o livro, Igor, onde é que a gente encontra, onde é que a gente compra o livro para ler a biografia da Ruth de Souza? Claro, a gente encontra na Livraria Giostre, pelo site da Livraria Giostre, e também pela Livraria da Travessa, que entrega para todo o Brasil, e pelo site. Você falou de São José do Ribamar, rapidinho, um abraço a São José do Ribamar, que eu também conheci, também estive aí. Legal. Então, conheço, um abraço fraterno a todo o Maranhão, muito obrigado, e sim, estamos juntos, fico à disposição. Legal, valeu. É isso, gente. Muito obrigado. Que vocês tenham um excelente final de semana. A gente se encontra novamente no Giro Nordeste de quinta-feira, tá? Às 19 horas, aqui na Rádio Timbira, transmissão pelo Facebook, ao vivo, e depois, às 22 horas, a transmissão, a reprise do programa, também em imagens. E também, hoje à noite, a reprise do programa passado, às 11 horas da noite, o da Fátima Freire. Então, ao vivo, quinta-feira, toda quinta-feira, 19 horas, pelo Facebook,
22 horas ao vivo na TV Timbira e aqui na Nova 1290. E todo sábado, das 10 às 11 horas, a gente tem o História em Debate ao vivo. Mas se você perdeu ou quer rever, é só você ir lá na TV Timbira, você assiste os programas todos, ficam gravados, salvos lá, você pode ver a hora que você quiser, beleza? Forte abraço e até breve. Tchau, tchau, valeu, continue aqui na Nova 1290.